Senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e João Basso nos próximos 5 meses, pelo menos, não será jogador do Santos. Ele que já não foi ao banco de reservas nas duas mais recentes partidas, contra a Ponte Preta e contra o Palmeiras, foi emprestado, teve seu empréstimo oficializado ao Estoril, mesmo time que levou o Zanocelo semana passada. Na verdade, a nota oficial do Santos sobre o Zanocelo também saiu na última terça-feira, mas a gente já sabia há algum tempo. Tem vídeo aqui no canal, caso você queira ver minha análise, meus comentários sobre tal situação. Este é sobre João Basso, que surpreendentemente tem o mesmo destino. Tudo indicava que ele iria para o Arouca, a China também aparecia como uma possibilidade, mas no fim das contas, o Estoril, que gosta de uns bagrinhos brasileiros, o Arthur Gomes jogou por lá, é o destino de João Basso, pelo menos por 5 meses. Vou explicar isso, vou explicar, ou tentar explicar essa situação, porque ela é meio complicada, temos algumas coisas, algumas pendências, né, a entender ainda, mas explico em instantes. Só aviso a vocês que, obviamente, assistirão Santos e Água Santa na noite desta quarta-feira, 9h35, que o jogo passa na TV aberta, passa na Record, mas caso você queira ouvir os meus comentários sobre a partida, eu estarei na live, na narração sem imagens, né, como se diz no YouTube do canal da Federação Paulista, que é Paulistão. Pode procurar Paulistão aí, que você acha. Santos e Água Santa, terá um pré-jogo, começa antes da partida em si. Estarei lá comentando, o link está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar. E caso queira me ouvir comentando a partida em vez de quem está na Record, com todo respeito a quem está na Record, eu sou bem honesto, eu nem sei quem está na Record, é só deixar no mudo a TV e sincronizar com os meus comentários no YouTube. Adoraria a presença de vocês lá no chat, mostrando a força do Eu Vim de Santos, a força da nossa comunidade, tá bom? Então, no YouTube do Paulistão, que é o torneio, olha só, que a gente está jogando, que coisa incrível! Vamos lá. Existe uma coisa chamada ronda no jornalismo, que é o seguinte, eu juro que faz sentido o que eu vou falar, tá? A gente, jornalista, entra nos sites, nos concorrentes, enfim, por aí, para ver se a gente não está perdendo alguma notícia, se algum outro site deu algum fato importante ocorrido que a gente deixou escapar. Eu faço isso para o canal entrando no GE, no UOL, no Diário do Peixe, no Lance, enfim, todos os sites que a gente sempre traz aqui, para ver se não saiu alguma notícia que o próprio Santos não divulgou ainda. Acabei de falar, como eu comentei aqui no canal do Zanocelo ir para o Estoril, dias, né, mais de uma semana antes do Santos oficializar, pelo menos em nota oficial, o empréstimo. Então, na segunda-feira, com esse caso do Basso aí, eu estava no A Bola de Portugal e alguns outros jornais portugueses, mas o que eu achei foi especificamente no A Bola, que é um site que cobre o futebol português. Entrei lá na página do Arouca e tal, e vi, bem na foto assim principal, que o Robson Bambu, ele mesmo, revelado pelo Santos, foi emprestado pelo Nice, com quem ele ainda tem contrato, ao Arouca. E eu falei, ué, mas as notícias dão conta de que o Basso estaria indo para o Arouca. Inclusive no próprio A Bola, em outros sites portugueses, tinha lá, né, a negociação. E aí, não que uma coisa anule a outra, mas eu falei, pera, os caras foram atrás do Bambu, já contrataram o Bambu, anunciaram o Bambu, grande frase. Será que eles vão querer outro zagueiro? Eu tinha pesquisado há alguns dias também sobre como vários zagueiros do Arouca estão lesionados, desfalcaram o time em rodadas recentes. E aí fazia sentido, né, o Basso ir pra lá. Mas quando o Bambu foi, eu falei, já diria alguém que fala o ditado, aí tem caroço nesse angu. Nunca comi angu, pelo menos não lembro. Já comi caroço, porém. E aí, no dia seguinte, no caso terça-feira, saiu primeiro o Bruno Lima na Trivela, depois confirmado tanto por ele quanto por outros jornais. Eu tô com o UOL e o Globo Esporte aqui abertos. Eu vou querer ler uma coisa que tá no Globo Esporte, muito importante, já chegou lá, que o Basso estaria indo para o Estoril. E momentos depois o Santos já oficializou, não deu nem para criar botão, né, digamos assim, o Basso foi para o Estoril. A proposta do Arouca era de que o Santos emprestaria o Basso ao Arouca até o fim da temporada europeia, então maio, junho, enfim. E assim não precisaria pagar as parcelas que deve, tem uma atrasada, e as futuras ao Arouca. Ele pagou a primeira, se não me engano, de 500 mil euros. 500 mil reais? 500 mil euros. Sei lá.
Desculpa, acho que é 500 milhões, esqueci. Pagou a primeira parcela, não pagou a segunda e tem 2 por vir. O Arouca perdoaria a dívida e perdoaria, ou não cobraria, as que viriam por aí. Então, com a primeira parcela paga, o Santos teria contratado o Basso por empréstimo nos 6 meses do segundo semestre do ano passado, devolveria o Arouca. E aí, ao final, o Arouca devolveria o Basso ao Santos, porque o mundo do futebol é muito confuso, mas, de qualquer maneira, teria ocupado uma vaga de zagueiro por lá, já que eles estão precisando, e teriam faturado um dinheiro pelo ano passado. Faria sentido para o Santos não pagar. Só que aí o Estoril fechou com o Santos, aparentemente numa negociação muito rápida. Também é por empréstimo, também é por apenas 5 meses, também, ou seja, é até junho desse ano, e em teoria o Basso volta ao Santos ao final, porque o Basso é um contratado do Santos, tem os direitos federativos, né, vinculados ao Santos. Então, supostamente, o Aldac tem uma opção de compra, como é tradicional empréstimo, mas supostamente o Basso volta para o Santos após o término da temporada europeia, ou seja, ao término do Campeonato Português. Ele disputará agora com o Estoril e com o Zanocelo, curiosamente. Então, para o Santos, qual é a diferença? Se o Santos não gastaria o dinheiro que ainda precisa meio que gastar com a Arouca, ao emprestar o Basso para lá, por que optou pelo Estoril? Bom, o UOL fala também que o Estoril fez uma proposta financeira melhor. Nem o Santos, nem ninguém apurou ainda, ou pelo menos não divulgaram, não publicaram qual foi essa proposta financeira, então eu vou pensar aqui. Eles estão pagando pelo empréstimo um valor que o Santos recebe e consegue cobrir a dívida com a Arouca e lucrar? Eles estão pagando pelo empréstimo e o Santos achou melhor, tipo, ok, estamos zerado com a Arouca, e o Basso falou, eu prefiro ir pro Estoril, então, ok, a gente tá zerado, você escolhe pra onde vai. Eles estão pagando o dinheiro direto ao Arouca? O Estoril vai cobrir a dívida do Santos com a Arouca? A opção de compra é tão vantajosa que o Santos falou, ok, pega o cara aí? Eu tô muito curioso para saber qual é essa proposta financeira tão mais vantajosa para o Santos desistir de emprestá-lo ao Arouca e fechar com o Estoril. Enfim. E aí você pode perguntar, agora vamos para a parte do Santos. De fato. Primeiro você pode perguntar, o Santos tinha anunciado que ele ia permanecer, né? Fez toda a divulgação. Basso é mais um dos jogadores que diminui o salário. O Basso ia ser reserva de qualquer jeito. O Luiz Felipe ia ser reserva de qualquer jeito. Ambos, né, foram os 2 jogadores que tiveram essa permanência anunciada e acabaram saindo. Se não ficou muito claro, eu vou deixar claro para vocês. Eu sei que essa diretoria é menos bagunçada que a anterior, e de fato mas ainda tem bagunça, tá? Então, assim, jogaram pra torcida permanência, mas nunca pararam de negociar com ninguém. Tá? Eu quero que isso fique bem claro pra vocês. Segunda situação. Eles perceberam que o Carille curtiu os meninos da base, tem o Jair ainda se recuperando, Gil e Joaquim serão titulares no Paulista. No Paulista, ó, já volto nisso. E ainda tem o Messias. A gente meio que tá esquecendo, mas o Messias tá lá. Precisa do Basso? Eu acho que não. O Basso não é exatamente um zagueiro veloz, fez sua fama aí nos gritos, nos bastidores, mas em campo, assim, sejamos honestos, teve alguns momentos decentes, mas, Se o Jair voltar bem dessa recuperação física que ele tá fazendo, e de fato está, tá? Se o Samuel brilhar nos treinos, aí eu não tenho informação. Se o Diego Borges brilhar nos treinos, também não tenho essa informação, mas ambos foram inscritos no Paulista, dá pra sobreviver 6 meses. E por que eu falei do Joaquim e falei dos 6 meses? Primeiro porque meio que tá todo mundo sabendo, apesar de não ter divulgado, não ter sido divulgado publicamente pro Santos, o que não vai acontecer, o Joaquim não deve ficar depois do Paulista, tá? Não sei se sai logo depois do Paulista, não sei se sai depois de algumas rodadas da Série B, por causa do período de janela, não sei quando é a janela, mas não é segredo nos muros do CT que o Joaquim é quase impossível que fique até o fim do ano. Eu tô sendo bem sincero com vocês. Tô usando quase, porque o mundo dá voltas, já diria a CPM 22, e o próprio Santos, que aí anunciou o Luiz Felipe Basso, e não tem Luiz Felipe Basso no elenco nesse momento. Mas o plano do Santos, a tendência é que o Joaquim, ao fim do Paulista, seja vendido, tá? Tenhamos isso na cabeça. E aí o Basso voltaria depois desses 6 meses, caso o Santos não contrate ninguém. O Santos está
atrás de um novo zagueiro. Não vai anunciar ninguém amanhã, nem semana que vem, bom, eu acho, né? Mas, em paralelo a todo o planejamento de vender o Joaquim, o Santos planeja contratar outro zagueiro. Não sei se já tem nome, estão mapeando o mercado, vai demorar, tem o Paulista inteiro para isso, mas o Santos planeja vender o Joaquim e ir atrás de um outro zagueiro. Caso dê errado, tem o Basso. E aí o GE fala o seguinte, ó. Santos empresta João Basso ao Estoril de Portugal, o título da matéria. Na linha fina, que é a linha logo abaixo do título, tá o seguinte. Peixe colocou uma cláusula de retorno imediato caso o Joaquim seja vendido no primeiro semestre desse ano. Então, o Paulista acaba em abril, se eu não estou maluco. Digamos que, sei lá, o Santos caia nas quartas, caia na semi, e já antecipem a venda do Joaquim. De novo, eu não lembro a janela, mas você pode vender fora, supostamente, só não assinar, já deixa combinado com o clube. Digamos que o Santos cai numa semi, vai ter aí 2 semanas nas finais, geralmente são 2 finais de semana, então 2 semanas aí antes 3 semanas antes da Série B, nas 2 de final, mais as da Série B. Corta o empréstimo lá, vende o Joaquim, o Basso volta, treina com o clube. O Santos colocou essa cláusula, porque sabe que o planejamento é vender o Joaquim, isso pode acontecer a qualquer momento. Ele entende, o Santos, que não precisa do Basso agora, mas se não conseguir um substituto para o Joaquim, aí traz o Basso mesmo e o Basso vira, não sei se titular, não sei se brigando pela vaga, não sei se chega alguém para ser titular com o Gil e o Basso com reserva, aí é uma outra discussão. Mas o Santos está atrás de um zagueiro, não é que tenha nome, mas o plano é vender o Joaquim. Então, pro Paulista, o Santos entende que não precisa do Basso. Pra frente, talvez precise. A não ser que venda também, aí pega esse dinheiro, inclusive, e possa contratar um zagueiro mais caro. Aí são hipóteses que a gente tem que pensar. Então, assim, é basicamente isso. Vou até ler o resto da matéria do GE aqui, ó. No acordo com os portugueses, o Santos colocou cláusula de retorno imediato caso o Joaquim seja vendido. A ideia é não deixar o setor defensivo desprotegido com uma possível saída de 2 nomes importantes do elenco. Ou seja, Basso e Joaquim, segundo o GE. Acho que só um é importante, mas essa é uma outra discussão. Então, este vídeo é para anunciar que o Basso se foi, pode voltar, o Joaquim provavelmente se vai, e aí o Basso pode voltar em outra situação. Mas se é para apostar, eu acho que eles vendem o Joaquim e o Basso não volta. O Santos vai atrás de outro zagueiro para ser titular na Série B. Isso é chute, palpite, essa parte. A parte da provável saída não é palpite, é informação. Tá bom? Vejo vocês mais tarde, ou vocês me ouvem mais tarde, eu vejo vocês no chat mais tarde. Espero encontrá-los lá.